Queria compartilhar com vocês uma situação que eu vejo cada vez mais frequência acontecer no consultório. São pais de pacientes com transtornos de neurodesenvolvimento, especialmente TDAH e o transtorno do espectro autista, que se identificam nos sinais e sintomas dos filhos, procuram ajuda e conseguem fechar o seu diagnóstico na vida adulta. Vamos conversar um pouquinho sobre essas possibilidades aqui. Meu nome é Renata Paulino, eu sou neurologista infantil. O que me motivou a gravar esse vídeo foi que recentemente eu atendi a mãe de um paciente com TDAH. É um menino de 10 anos que foi encaminhado pela pediatra por uma queixa de muita agitação e hiperatividade, alguns conflitos na escola. A escola já trouxe um relatório muito sugestivo de TDAH. Na história do paciente, é um paciente que desde sempre ele foi muito agitado, impulsivo, um paciente que tem um nível de desatenção muito importante. A família tinha muita resistência com a busca do diagnóstico, principalmente o pai do paciente. E depois de passarem por outros profissionais e entenderem de que ele precisava mesmo de apoio, o paciente já estava fazendo terapia há mais de um ano e a terapeuta insistindo na avaliação médica, aquela família me procurou. Quando eu os acolhi e expliquei sobre o TDAH e sobre o possível diagnóstico, eles entenderam e viram que realmente aquela condição cabia, aquele diagnóstico cabia para o filho dele. Enfim, não estou aqui contando todo o caso com detalhe, ele já tinha feito também uma avaliação neuropsicológica, então não tinha muitas dúvidas desse diagnóstico. Mas foi muito interessante que em todo esse processo a mãe começou a se reconhecer, a entender várias questões que ela passou quando ela era criança, quando ela era adolescente, as dificuldades de concluir uma faculdade, as dificuldades de se concentrar, de ter notas boas, de evoluir no trabalho, porque ela também tinha muitas queixas de desatenção e quando era criança ela sempre foi tida como uma criança muito hiperativa. Naquela época em que ela era criança não se conhecia muito sobre o TDAH e por isso essa mãe sofreu tanto na infância e na adolescência e não pôde ter o diagnóstico, não teve um acompanhamento. Mas quando ela trouxe para mim essas queixas, eu prontamente encaminhei para um colega neurologista de adulto que pôde fechar o diagnóstico e na última consulta ela voltou me contando que ela tinha fechado o diagnóstico, iniciado o tratamento e que a vida dela tinha mudado completamente e que ela estava muito feliz de saber que o filho dela estava tendo a oportunidade que ela não teve. Também um outro caso me marcou muito recentemente, que foi a mesma situação, mas com o transtorno do espectro autista. Uma menina com um quadro de dificuldade de interação social, um atraso de linguagem, com ecolalias, dificuldade de comunicação e também seletividade alimentar, algumas estereotipias, uma rigidez no comportamento, caracterizando assim o transtorno do espectro autista. Quando eu expliquei tudo para a mãe, ela também se viu muito naquela situação. Ela por conta própria procurou uma neuropsicóloga, fez uma avaliação neuropsicológica, procurou um psiquiatra, fez avaliação psiquiátrica e me trouxe esse feedback na última consulta. E ela trouxe uma sensação de alívio muito grande também, de entender que ela hoje pode ser tratada ainda por os sintomas que ela apresenta ainda desde pequena e com a esperança muito grande de que a vida dela agora possa ter mais qualidade de vida e que também ela possa entender melhor o que a filha dela tem, uma vez que ela já passou por todos esses processos. O recado desse vídeo é o seguinte: os diagnósticos são possíveis de ser dados na vida adulta. Eu particularmente não cuido de adultos, mas eu encaminho para colegas quando é essa situação. Então, se você se enxerga em alguns sinais e sintomas do seu filho, é possível que você tenha a mesma condição, porque muitos dos transtornos de neurodesenvolvimento têm uma base genética muito importante. Não significa que eles são herdados,
que você tem uma hereditariedade, mas que tem um componente genético complexo, que a gente ainda não consegue definir muito bem na maioria dos casos, em outros casos não. Mas esse não é o tópico desse vídeo. O que eu queria deixar aqui o recado é, se você se enxerga na possibilidade de ter um diagnóstico de TDAH, de autismo, procure ajuda. É possível você fechar o diagnóstico na vida adulta e você entendendo o processo pelo qual você passa, você vai poder ajudar muito mais o seu filho ou a sua filha que tem o mesmo diagnóstico, que está passando pelo mesmo processo.